O século XIX na França é marcado por grandes transformações históricas e também por uma literatura que se tornou referência em todo o Ocidente. Alexandre Dumas, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola. Chegou a hora de nós conversarmos um pouco sobre o século de ouro da literatura francesa, o século XIX. Bom, pessoal, então essa semana nós vamos conversar um pouco sobre a literatura francesa do século XIX, que é um dos períodos mais interessantes, né, dessa produção literária e também um período que legou obras fundamentais para a nossa cultura ocidental. Tá? Eu fiz aqui uma seleção de autores, né, de romancistas consagrados, e queria apresentar um pouquinho a obra deles para vocês agora. Tá? Vamos começar por um dos mais populares autores do romantismo francês, autor de romances históricos, narrativas de capa e espada, do chamado folhetim, a época em que esses romances ainda saíam publicados em fascículos nos periódicos, que é o Alexandre Dumas. Alexandre Dumas tem uma produção muito vasta, são dezenas aí de romances, alguns deles extremamente longos, e muitos desses romances foram adaptados para o público infanto-juvenil. O mais conhecido do Alexandre Dumas, a sua narrativa mais conhecida, é Os Três Mosqueteiros, que vai trazer aí as célebres figuras de Athos, Porthos, Aramis, os Três Mosqueteiros, e o protagonista da história, o D'Artagnan, que é ainda aspirante a mosqueteiro. E aí nós temos alguns personagens históricos muito marcantes, que o Dumas resgata da história da França e, claro, vai criar uma intriga, toda ela envolta numa atmosfera ficcional, envolvendo essas figuras históricas, como, por exemplo, o cardeal Richelieu, que é o grande vilão da história, o rei Luís XIII, a sua esposa, Ana da Áustria. Então, além dessas figuras históricas, nós vamos ter aí uma série de criações ficcionais com as quais essas figuras vão intercambiar aí ao longo da narrativa. Vale lembrar que o nosso protagonista aqui, o D'Artagnan, também é uma figura histórica. Então, o Alexandre Dumas buscou aí das fontes históricas a figura do protagonista e aí cria uma série de intrigas, envolvendo esse personagem e aqueles que estão à sua volta. Além dos Três Mosqueteiros, que já é uma obra aí que faz parte de uma trilogia, um outro romance bastante interessante do Alexandre Dumas, também parte aí de uma trilogia de reis, da família Valois, é a Rainha Margot, que vai ter como protagonista a Margarida de Valois, que vai casar com o rei Henrique de Navarra. E esse casal vive num momento muito singular da história da França, que é justamente aquele dos conflitos entre protestantes e católicos. Então há uma série de intrigas palacianas envolvendo a história de Margarida e Henrique, a nossa rainha Margot, vamos lembrar que Margot é o apelido da princesa, que vai ascender ao trono, e por trás desses conflitos, o que nós vamos ter são intrigas palacianas, jogos ali de disputa pelo poder. A grande vilã da história, que é a mãe da Margot, que é a Catarina de Médicis. E uma das cenas mais conhecidas do romance, também de fundo histórico, é a chamada Noite de São Bartolomeu, quando milhares de protestantes foram massacrados nas ruas de Paris. Então houve ali uma espécie de golpe, um plano arquitetado ali nos bastidores do poder, e naquela noite, na chamada Noite de São Bartolomeu, esses protestantes acabaram sendo massacrados pelos católicos. Tá? Essa é uma das grandes cenas aqui da história, mas a intriga é muito mais extensa, muito mais detalhada, aí, muito mais longa. Vale lembrar que o Alexandre Dumas ele é responsável pela imagem que nós temos desses dois grandes vilões, o cardeal Richelieu e a Catarina de Médicis, que, obviamente, na história, no plano histórico,
eles não eram essas figuras tão tenebrosas quanto o Alexandre Dumas pinta aqui nos seus romances. Mas a imagem que ficou para a cultura ocidental é essa, né, do cardeal Richelieu e da Catarina de Médicis como dois grandes vilões, manipuladores, né, arquitetores de intrigas que envolveram ali, inclusive, mortes, mandados de assassinato, entre outras coisas. Tá? Mas é uma visão ficcional aí que o Alexandre Dumas traz para nós. Outro escritor, filho do Alexandre Dumas, né, chamado de Alexandre Dumas Filho, também que traz para nós uma obra muito popular e que é um dos grandes referentes aí da nossa cultura romântica, o já chamado Alexandre Dumas Filho, como eu falei, e a obra é A Dama das Camélias, a grande história de amor envolvendo aí, né, a cortesã Marguerite Gautier, que se apaixona, né, por um rapaz da classe burguesa, e todo o drama, né, da família que não permite essa união, a heroína sofredora que acaba morrendo de tuberculose, também uma doença muito comum aí no século XIX, que vai ser muito aproveitada pela literatura. Então, a Dama das Camélias funciona para nós como a ideia do amor romântico, né, do amor impossível. Então, a heroína que morre por amor, né, sempre fiel aí à figura do seu amado. É uma obra extremamente popular que ganhou inclusive adaptações. Tá? A adaptação mais famosa da Dama das Camélias é a ópera La Traviata, do Giuseppe Verdi. Então ele reaproveita a história da Marguerite, né? Aqui a nossa heroína vai se chamar Violeta, né? Mas é a estrutura da Dama das Camélias. Então a cortesã muito bela, né? pela qual todos os homens se apaixonam e que num determinado momento vai se apaixonar verdadeiramente por um rapaz, e aí entra em cena a família desse moço para impedir a união do casal. E aí o final trágico, né, da nossa protagonista, que é mantido, né, na ópera tal qual no romance. Tá? Então, aqui nós temos o libreto, né, da ópera, com a partitura, com os CDs, né, com a peça completa, mas é uma história que também ganhou uma adaptação infanto-juvenil. Então aqui nós temos um livro infantil que é a adaptação da ópera La Traviata, inclusive com CD, para que as crianças possam ouvir, né, as grandes áreas da peça, né, mas é a história, então, de Marguerite, adaptada para o público infantil, né, dentro dessa coleção que se propõe a fazer realmente uma adaptação das peças operísticas aí para atender essa demanda do público infantil. Então, tudo isso é, obviamente, baseado no romance do Alexandre Dumas Filho, que é A Dama das Camélias. Também aqui uma adaptação já para o nosso público infanto-juvenil. Tá? Outra figura feminina marcante da literatura romântica francesa, né, também aproveitada aí no campo da ópera, é a cigana Carmen, do Prosper Mérimée. Então, a Carmen é aquela cigana bela, encantadora, que enfeitiça os homens, que em um determinado momento da narrativa, né, vai fazer com que o oficial Dom José se apaixone por ela, há toda uma intriga ali, e esse rapaz, jovem ainda, acaba se apaixonando pela cigana, foge com ela, acaba cometendo aí alguns crimes que prejudicam a sua vida, e também nós vamos ter essa história de um amor trágico, né, que vai terminar aí de forma catastrófica com a morte da nossa heroína. Tá? A Carmen entra para a cultura ocidental como o sinônimo da mulher fatal, né? Aquela que enfeitiça os homens, que leva esses homens à loucura, mas que também paga um alto preço por isso. Tá? E o sinônimo aqui, o grande sinônimo de Carmen, é essa ideia de uma vida livre, uma vida desprendida dessas convenções sociais, que é algo que Dom José não consegue entender. Então, no momento em que a liberdade de Carmen interfere aí na conveniência desse universo burguês do Dom José, é o momento em que a história de amor caminha aí para o seu final trágico. Tá? Como eu falei, também uma história extremamente popular, que foi adaptada pelo Georges Bizet na forma de ópera.
né? Então, uma das óperas mais conhecidas da nossa história, com algumas das canções mais famosas, né? Áreas que entraram para a cultura da ópera e que se tornaram extremamente populares, né? Também aqui o texto baseado na novela do Prosper Mérimée. Dentro ainda da cultura romântica francesa, o grande nome, né, o maior expoente aí da literatura do século XIX, o mais popular de todos, é o Victor Hugo, autor de Os Miseráveis, né? Também uma obra que ganhou várias adaptações, né? Não só dentro da literatura, mas para o cinema, para o teatro musical, e que vai se transformar num dos grandes símbolos dessa mentalidade romântica, né, apegada ainda àqueles valores da Revolução Francesa, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. E aqui o centro de interesse é justamente mostrar esses dramas sociais, como a desigualdade social acaba criando um cenário urbano. Estamos aqui em Paris, né, na primeira metade do século XIX, em que as elites têm que conviver com as classes menos favorecidas, as classes miseráveis, e como isso vai condicionando a ação dos personagens, né? Dentro de uma história em que essas figuras populares, essas pessoas pobres são marginalizadas, são maltratadas, são desamparadas pela lei, e aí entra em cena a figura, o grande vilão da história, que é o inspetor Javert, que olha com total desprezo para a carência dessas pessoas, né? E aí entram para a nossa galeria de grandes personagens, figuras como o Jean Valjean, que é o nosso protagonista, a Fantine, que morre tentando dar o melhor aí para sua filha, a própria Cosette, a filha de Fantine, que vai ser adotada pelo Jean Valjean e vai acabar sobrevivendo em meio a todas essas atrocidades, a esses dilemas do cotidiano. Então, é uma história que questiona muito essa divisão de classes, né, que vai mostrar ali os pobres dentro da literatura como dentro de um espírito crítico, né, de reavaliar a situação social, e que vai trazer aí um fundo histórico muito importante também, né, que é justamente aquele momento pós-Revolução Francesa, quando a França sai de um império aí, empreendido, né, e chefiado por Napoleão, volta à antiga monarquia, e aí nós temos os estudantes na rua tentando lutar por ideais republicanos. Então, há uma série de conflitos, inclusive de batalhas armadas aqui, que vão movimentar a intriga desses personagens, tá? Mas é uma história de devoção, de abnegação, de caridade, de amor ao próximo, que é a meta de vida do nosso protagonista, né? Quer dizer, você praticar o bem durante a vida pensando aí em algo maior, né? Que é essa recompensa romântica aí do mundo pós-vida, do qual nós vamos ter a expressão do Jean Valjean, né? Que morre, né? Consegue a salvação a partir daquele modelo de vida de caridade, de amor ao próximo que ele trilhou aí ao longo da sua trajetória, tá? Aqui também nós vamos ter um musical, né? Uma das grandes peças aí de Londres, da Broadway em Nova York, né? Então, a história de Jean Valjean, Cosette, Fantine, transformada numa peça extremamente popular, né? Que inclusive já veio 2 vezes aqui para o Brasil e que vai voltar a esses temas, vai manter a expectativa do romance, né? De falar sobre as classes menos favorecidas, a desigualdade social, as lutas pela liberdade, o olhar mais humano pela figura do próximo, daquele que está passando por dificuldades. Então, algo que a peça aproveitou aí do nosso romance, tá? Bom, numa linha totalmente distinta, né, e talvez um dos escritores mais populares para o público infanto-juvenil, nós vamos ter a figura do Júlio Verne, né, ou Jules Verne, né, pegando aí o francês, um dos criadores, um dos pais da literatura de ficção científica, tá? Obras em que ele vai explorar esse lado mais fantasioso dos avanços da ciência, de
cenários totalmente fora do convencional, né, como as profundezas do mar, os subterrâneos da Terra, inclusive a possibilidade de viajar-se para fora da Terra. Tá? Então, tudo isso o Júlio Verne vai apresentar na sua obra. Né? Eu trouxe aqui dois dos meus romances preferidos do Verne, que são O Viagem ao Centro da Terra, né? Então a famosa história, né, do professor Lindenbrock, que descobre num vulcão da Islândia uma passagem possível aí, né, uma trilha para o centro da Terra. E aí tudo que ele descobre nesse caminho, não só a parte geológica, né, as formações ali das rochas, os minerais, mas também, inclusive, seres pré-históricos que ainda habitariam no interior do planeta Terra. Então é também uma narrativa muito empolgante que envolve aí uma série de aventuras desse professor e da sua equipe nessa descida, né, claro que fantasiosa, até o centro da Terra. Né? E um outro romance que tem até um personagem muito mais famoso, que é o nosso Capitão Nemo, que é o 20.000 Léguas Submarinas. Então aqui, no seu famoso submarino Nautilus, o Capitão Nemo e a sua tripulação vão cruzar os mares do planeta, né? Aí pegando as profundezas aquáticas e vão passar por as mais variadas aventuras. Inclusive, num dos momentos mais conhecidos da história, o Nautilus chega à civilização, às ruínas, né, da civilização perdida de Atlântida, né, que está aí no caminho do trajeto do Capitão Nemo. Então eles vão passar pela Atlântida, eles vão viajar pelos mares do Polo Norte, eles vão pescar pérolas submarinas, eles vivem muitas aventuras dentro dessa obra singular, né, que antecipa aí a possibilidade de o homem viajar por baixo dos oceanos. Tá? O Júlio Verne é uma figura muito interessante. Hoje, claro, a gente sabe que muito do que ele coloca ali como aparato científico não tem fundamento, quer dizer, para nós hoje, com os avanços científicos, fica claro que as descrições que ele faz aí da geologia, da eletricidade, todos esses aparatos técnicos, científicos, muita coisa já ficou ultrapassada. Então, não é um autor que a gente leia querendo cotejar com a realidade científica. O que ele cria é uma grande fantasia, são hipóteses, né? Mas é interessante a gente pensar que Júlio Verne antecipou muitos elementos do mundo moderno. Só para a gente ter uma noção, aqui nós temos uma introdução do Viagem ao Centro da Terra, e fala-se o seguinte, que Júlio Verne, nas suas obras, antecipou a televisão, antes mesmo que o rádio existisse, ele antecipou o helicóptero, o Zeppelin, o cinema falado, o gravador, a iluminação a neon, as passarelas rolantes, o diamante sintético, o ar-condicionado, os mísseis teleguiados, os tanques, os telescópios, a pesca submarina, armas nucleares e até a bomba atômica. Claro que dentro dessa atmosfera de ficção, pegando aí elementos da ciência, mas ele constrói, ele antecipa objetos e coisas que só o século XX e o século XXI vão trazer aí como realidade. Então, é um dos mestres da ficção científica, e para quem gosta dessas grandes descrições, de todo esse aparato aí descritivo de localidades, peças, maquinário, então o Júlio Verne é um prato cheio, porque realmente são narrativas em que ele se preocupa em detalhar cada um dos elementos que ele coloca como centrais ali, seja na descida ao centro da Terra, seja na construção do submarino ou na construção do foguete que leva os homens à Lua, ele vai mapear ali dentro da narrativa todos esses mínimos detalhes para tentar explicar para o leitor, a partir obviamente de um clima de fantasia, essa história essa possibilidade aí de avanços científicos, desses maquinários que ele constrói. Tá? E para fechar, eu queria falar de dois autores muito mais conhecidos do público adulto, que acabaram sendo adaptados para o público infanto-juvenil também. Tá? O Honoré de Balzac,
autor de uma série de livros conhecidos como a Comédia Humana, né? E aqui nós temos uma das obras-primas da Comédia Humana, que é Ilusões Perdidas, tá? A história, né, do rapaz pobre da província que quer ganhar o mundo, né? E o mundo para eles é Paris. Então ele sai, no nosso caso aqui é o Lucien de Rupembré, ele sai da sua terra, né, vem para Paris para tentar ganhar esse grande mundo. Ou seja, ele quer se integrar a essa sociedade burguesa, ele quer ser alguém dentro desse universo. Como o título fala, né, como já nos antecipa, As Ilusões Perdidas, nós vamos ter essa luta em glória entre o sujeito e a sociedade capitalista, né, e como esses indivíduos, esses rapazes, né, que têm boa vontade, que têm expectativa, que têm até uma certa inteligência, acabam sendo corrompidos e muitas vezes pagam com a própria vida por essa entrada aí nesse grande universo burguês, que no caso é a Paris do século XIX. Tá? E fechando aqui a nossa apresentação de hoje, nós vamos ter do Émile Zola a obra Germinal, né? Também já um lado mais crítico da literatura, né? Agora com um aparato aí de ideias socialistas, em que vai se questionar essa realidade trabalhista. Então, o Émile Zola ele tem uma série de romances em que ele vai criticando os problemas específicos das diversas classes e mostrando esse universo, sobretudo do trabalho, né? Então, os trabalhadores da ferrovia, os carvoeiros, os habitantes do cortiço, as lavadeiras. Então, em cada uma dessas narrativas, ele vai mostrar um aspecto da realidade, né, desse painel maior que é a sociedade francesa, muito apegado aí já a uma nova tendência socialista, né, que vem aí pós-Marx, e aqui em Germinal o pano de fundo são as minas de carvão. Então é a realidade ali dos carvoeiros, né, então um trabalho desgastante, é uma vida miserável, pessoas sem qualquer tipo de amparo legal, né, que vivem uma condição de trabalho quase escravo, e aí entram em cena já ideias de formação de sindicato, greve e o que advém de tudo isso. Né? Então também uma grande possibilidade aqui de leitura para a sala de aula e de uma reflexão mais profunda aí com as séries mais avançadas. Tá? Bom, gente, isso aqui é só uma pincelada do que é a literatura francesa do século XIX, né? Teríamos aí muitas outras possibilidades, né? Muitas outras obras, adaptadas ou não, que poderiam vir para as nossas salas de aula. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar, mandar sugestões. Né? Obrigado e até a próxima.